A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos a revista da Escola Dominical da classe dos adultos. Nós vamos aqui estudar a lição 12, que será ministrada dia 21 de dezembro, nesse quarto trimestre de 2025. Personagens bíblicos, virtuosos e marcantes, homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. Esse é o título da nossa revista, né? Da classe dos adultos. Quero pedir perdão aos irmãos aí, os irmãos que são inscritos no nosso canal. Não deu para gravar a lição anterior, né? A lição 11. Não deu para gravar porque estava com 2 dentes doendo na boca, estava com dor de dente, não foi possível gravar. Peço aí perdão aos irmãos, né? Por esse vídeo, por essa aula que não foi gravada. E nós estamos aqui para estudar a lição 12. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, professor de Escola Dominical, seja bem-vindo ao nosso canal. Você que é crente, você que é professor, você que é obreiro, você que é pastor, você que serve a Deus, seja bem-vindo ao canal. Se inscreva no nosso canal para que você possa estar aí recebendo aí os vídeos na tua casa. Então vamos ler aqui o texto áureo da verdade aplicada. O título da nossa lição é Dorcas, as boas obras que falam por si só. Falam por si. Achei assim um título, né, um pouco assim fraco, mas o importante é o conteúdo, né? O importante é o conteúdo, não o título em si, mas é o conteúdo que nós vamos estudar. Poderia colocar aí um título mais convincente. Mas aqui esse título fala das boas obras que falam por si. As boas obras. Vamos ler o texto áureo, como é costume, verdade aplicada, e o texto de referência. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida se diz Dorcas. Essa estava cheia de obras, de boas obras, e esmolas que fazia. Está em Atos capítulo 9, versículo 36. Verdade aplicada. Devemos exercer a nossa fé juntamente com as boas obras, como expressão de nossa salvação em Cristo. Aqui o texto de referência está no capítulo 9, a partir do versículo 36 até o 40. Então vamos ler aqui. O texto de referência. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida se diz Dorcas, que estava cheia de boas obras, esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a levado, depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhes mandaram 2 varões, rogando-lhes que não se demorasse a vir ter com eles. Levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando, mostrando as túnicas e os vestidos que Dorcas fizeram quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair todas, pôs-se de joelhos e orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo Pedro, assentou-se. Como é costume, vamos aqui apresentar os tópicos, né? Que é o esboço da lição, da nossa lição de número 12, da classe dos adultos. O primeiro tópico aqui fala a origem da discípula Dorcas. A história de Dorcas
a morte de Dorcas. Terceiro ponto, a ressurreição de Dorcas. Segundo tópico, o ministério de Dorcas, uma mulher generosa, Dorcas, discípula amada. Vivendo em paz com todos. Aqui o terceiro tópico é o caráter inspirador de Dorcas. Uma lição de amor. O legado de Dorcas. E um exemplo a ser seguido. Interessante, né? Aqui os tópicos aqui, com o esboço da lição, os seus pontos principais aqui do comentário do pastor Valdir. Jesus, ele falou que nós devemos ser a luz do mundo e o sal da terra. Ele falou assim, não se acende uma lâmpada e é colocada debaixo de uma mesa, mas a lâmpada, quando é acesa, ela precisa estar num lugar alto, né? Ou seja, se tratando de uma casa, ela precisa estar em cima para clarear, trazer a iluminação para todas as pessoas. Jesus, ele fez essa ilustração, essa analogia, referindo-se à igreja dele. Ou seja, nós, os cristãos que servimos a Deus. Então, aqui nessa lição, nós vamos ver as boas obras dessa discípula, né, que chamava Tabita, né, Tabita do nome hebraico, e do grego era Dorcas, né? Do hebraico Tabita e do grego Dorcas, ali. Então nós vamos ver que essa mulher, ela servia a Deus, era uma mulher que não era profetisa, era uma mulher que não pregava, era uma mulher que não tinha dom de profecia, dom de cura, era uma pessoa simples na congregação, na igreja de Cristo. Mas ela ficou conhecida por causa do amor que ela tinha pelas pessoas. E quando nós falamos de amor na Bíblia, não estamos falando de mandamento, não estamos falando de dom. É preciso que você entenda que amar o próximo, e Jesus foi bem mais longe ainda, ele foi mais longe, ele falou que devemos amar o nosso inimigo, os nossos inimigos, e orai por aqueles que nos perseguem. Então, quando Jesus ele fala do amor, ele não fala que o amor é um dom. Tem pessoas que não estudam a palavra de Deus, tem pessoas que não lê, e fala que o crente precisa ter o amor, é o dom mais importante que o amor. É preciso entender primeiro que o amor, ele não é dom. O amor, ele é mandamento. É o segundo maior mandamento. O primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas. Certa vez um perito da lei, um doutor da lei, falou: Senhor, qual é o maior mandamento? E Jesus falou assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu esforço, e o teu próximo como a ti mesmo. E ele falou assim: disso depende a lei e os profetas. Ou seja, o mandamento do amor está acima da lei e dos profetas. Ou seja, amar a Deus acima de todas as coisas. Está acima de tudo isso. E quando fala da lei, está falando de conhecimento. Está falando de conhecimento que a pessoa tem da lei. E quando Jesus falou que está acima da lei dos profetas, está falando sobre ministério. Está falando sobre o ministério dos profetas, que era o ministério mais importante lá do Antigo Testamento. Tinha o ministério do sacerdote, tinha o ministério
do sumo sacerdote, tinha lá o ministério do rei, porque rei também era um ministério, porque Deus é quem escolhia a pessoa para ser rei. Então era uma função muito importante ali. Então, quando Jesus está falando da lei dos profetas, ele está falando da lei, está falando sobre conhecimento, né? O conhecimento teórico da lei, e está falando sobre o ministério dos profetas, que era o mais importante, em que Deus usava os profetas para falar com o seu povo. Então, Jesus ele está falando de um mandamento. Ele falou que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu esforço, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E ao próximo como a ti mesmo. Por que eu falei isso? Porque Dorcas, ela não tinha dom de profecia, ela não tinha um ministério igual dos apóstolos, né? Ela era uma pessoa simples, não tinha lá dom de profecia, não pregava, era uma pessoa simples, mas ela ficou na história, ela ficou registrada na Bíblia por causa do amor. E o amor, ele é fruto do Espírito. O amor é fruto. Quando o crente aceita Jesus como Salvador e como Senhor, quando ele anda em obediência à palavra de Deus, quando ele ora, quando ele realmente é submisso à palavra de Deus, o Espírito Santo começa a trabalhar no seu interior, moldando a sua vida, para que ele possa ter o mesmo caráter de Cristo. Sendo Jesus Cristo o exemplar e nós a réplica. Ou seja, andando nos passos de Cristo. A palavra de Deus diz que nós devemos andar como ele andou. E Jesus, quando ele desceu para morrer na cruz do Calvário, quando ele exerceu o seu ministério como profeta, ele foi obediente a Deus até o final. E essa obediência foi pelo amor que ele tinha ao Pai. Não foi por uma obrigação, mas foi pelo amor que ele tinha a Deus. Então Jesus ele foi exemplo nisso. Então nós podemos ver que essa mulher aqui, ela tinha o fruto do Espírito. Ela tinha o Espírito Santo na vida dela e ela realmente era obediente à palavra de Deus, ela amava o seu próximo. A palavra de Deus fala assim que ela dava esmolas às pessoas. Ela tinha um talento, o talento dela era costurar. Ela tinha um talento, ela tinha um sentido material, ela tinha um dom, ela tinha um ofício, ela era costureira. E aqui nós vamos ver aqui nesse estudo que ela fazia roupa para as pessoas e não cobrava, né? Ela usava a sua habilidade para fazer conserto com as roupas das pessoas, confeccionava roupas para quem? Para aquelas pessoas que mais necessitavam, que era quem? As viúvas. As viúvas que tinham perdido o marido, não tinham condições de muitas vezes comprar uma roupa. E Dorcas, com esse talento que ela tinha como costureira, ela ajudava essas viúvas, ela costurava e não cobrava. Porque quando se fala de mulher viúva na Bíblia, se fala de mulher necessitada. Na nossa legislação aqui no Brasil, no Ministério esqueci o nome da palavra. Nós vamos ver que a viúva, quando o marido dela morre, então nós vamos ver que na nossa legislação tem alguns benefícios para aquelas pessoas que não têm condições de
de manter a vida. Tem o LOAS, né? Tem o LOAS para a pessoa que não tem renda, para a pessoa que está abaixo da pobreza, a pessoa que não tem estudo, não tem uma profissão, né? Quando chega uma determinada idade, a pessoa ela tem esse benefício aqui no nosso país. E as viúvas também são socorridas quando o marido trabalha e é registrado, e quando esse marido falece, essa viúva ela tem como se amparar na lei. Ela tem como se amparar porque, de acordo com a legislação, ela recebe o benefício do seu marido. Então nós vamos ver que nas leis modernas, né, do século XXI, não só no Brasil, mas em países desenvolvidos, né, com a questão humanitária da sociedade, nós vamos ver que tem essas leis, né, que vai trazer um auxílio, um benefício para aquela pessoa que não tem condições de se manter. Lá naquela época não tinha isso, na época de Jesus, na época dos apóstolos. Então nós vamos ver que quando a palavra de Deus fala que a mulher, né, os órfãos, as viúvas, então vai tratar dessa população como pessoa extremamente necessitada na sociedade em que vivia naquela época lá. De um grupo de pessoas extremamente necessitadas ali para manter suas necessidades básicas, né, como ter uma vestimenta, né, ter um alimento, ter uma bebida, ter uma casa, ter uma cama para dormir. Então, nós vamos ver que são pessoas desse grupo, pessoas extremamente necessitadas. Então, Dorcas, né, ela ajudava essas pessoas aí. Ela dava esmola para as pessoas necessitadas, ela costurava, né, para as viúvas ali também, que não tinha como pagar essa roupa que ela fazia, né, essa costura, esse conserto. E nós vamos ver que isso é muito importante na vida cristã. É muito importante nós, né, e muito importante nós mostrar o amor de Deus em nossa vida. Não ser egoístas, não ser materialistas. E fazer tudo pela fé. Tudo que nós devemos fazer para Deus é através da fé. Essa mulher, ela tinha fé. Ela tinha o Espírito Santo, era uma mulher que servia a Deus, fazia parte da igreja, era uma discípula de Cristo. Ali. Nós vamos ver que isso é muito importante, porque a palavra de Deus diz que a fé, lá em Tiago, no capítulo 2, Tiago fala que a fé sem obras é morta. Nós precisamos demonstrar o nosso amor através das nossas obras, através de ajudar o necessitado, né? De ajudar o necessitado, de fazer um trabalho social na igreja, porque tem irmãos que muitas vezes estão desempregados. Tem pessoas que necessitam de ajuda na igreja. Não só na igreja, mas através de pessoas que não servem a Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos amar o nosso próximo. E Tiago fala assim que a fé sem obras é morta. Então nós precisamos fazer as boas obras. Nós precisamos demonstrar o nosso amor através das nossas boas obras. A palavra de Deus não diz muito sobre a origem dessa discípula Dorcas. A Bíblia não relata que ela não relata o nome do pai, da mãe, dos irmãos. A Bíblia só vai relatar que ela fazia parte da igreja, servia a Deus e ela fazia as boas obras. E a Bíblia vai relatar que ela morreu. A Bíblia não vai falar que tipo de doença que ela foi acometida, né? Mas simplesmente vai falar que ela ficou enferma e através dessa enfermidade ela veio a falecer. E também nós devemos destacar aqui também, não só Dorcas, mas
a fé do apóstolo Pedro. Aqui nós vamos ver aqui, não está aqui no esboço dessa lição, mas nós vamos ver um ponto importante aqui na vida do apóstolo Pedro. Quando Jesus fala assim, olha, eu vou para o Pai e não vos deixarei órfãos, rogarei ao Pai que mande outro Consolador. Ele falou assim, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e maior ainda as fará. E Mateus lá no capítulo 28, lá no finalzinho, Jesus falou assim, olha, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Eis que estou convosco todos os dias. Então, o que eu quero dizer é que Jesus ele deu poder à igreja. O apóstolo Pedro foi um homem trabalhado por Jesus como uma pedra bruta, ele foi esculpido, ele foi moldado, foi transformado. E nós vamos ver aqui a fé do apóstolo Pedro, o chamado de Deus na vida dele. O chamado de Deus na vida dele. É importante esse ponto aqui. Que a palavra de Deus fala que quando ele chegou ali no quarto, as viúvas estavam ali chorando, as pessoas estavam chorando ali. E nós vamos ver que Pedro ele pediu que as pessoas saíssem. E ele ficou em um particular com Deus. Ficou ele e Deus ali naquele quarto alto. Porque aquelas pessoas que se tivessem ali presenciando, poderia ser motivo de impedimento ali na vida dele. Então ele ficou em particular com Deus, ele dobrou o joelho e falou para Dorcas levantar ali. Ali Jesus usou ele para ressuscitar aquela mulher. Interessante isso. A fé do apóstolo Pedro. Ali. Então nós podemos ter certeza de uma coisa, assim como Pedro usou, Deus usou Pedro, ele também pode nos usar. Mas para isso você precisa ter uma vocação, eu preciso ter uma vocação. Não é simplesmente ter o dom de cura e quando você vê uma pessoa doente, você já querer orar por aquela pessoa. Não. Quem cura é Jesus, não é nós que curamos. Pedro foi instrumento usado por Jesus para curar, para ressuscitar aquela mulher. Só que ele já tinha um chamado para isso. Ele tinha um chamado de Deus para fazer isso. Paulo também tinha um chamado de Deus para fazer esse tipo de milagre, no nome de Jesus. Então eu quero destacar aqui a fé de Pedro e as boas obras de Dorcas. Tabita, que é do aramaico, perdão, falei errado, eu falei do hebraico, né? Do aramaico. Essa palavra Tabita é do idioma aramaico, do grego é Dorcas. Porque a Bíblia também foi escrita em aramaico lá na época do profeta Daniel. Naquela época lá, a Bíblia tem alguns trechos da Bíblia que foram escritos em aramaico. Então, irmãos, é importante falar isso, que a palavra de Deus fala assim que a fé sem obras é morta. Precisamos demonstrar nossa fé através da oração. Devemos orar pela igreja, orar pelo pastor, orar pelas crianças, orar pelos adolescentes. E se Deus te deu condições e você vê a igreja padecer necessidade, ajuda. Planta para depois você colher. A palavra de Deus fala assim que nós vamos colher o que nós plantamos. Então planta. Planta no Espírito, através da oração, através do testemunho. Então nós vamos ver que essa mulher é um exemplo para nós.
E nós vamos ver que, como eu disse quase agora, ela era uma pessoa simples, mas observe bem que depois que ela ressuscita, Deus muda a história dela. Para muitos ali, a história dela tinha acabado, né? Que ela tinha morrido. Para muitas pessoas ali da sociedade onde ela estava, a história dela tinha acabado. Era um ponto final ali na história dela para muitas pessoas. Só que Deus mudou a história dela através da ressurreição. Imagine o testemunho dessa mulher. Imagine como ela ficou famosa, assim como Lázaro ficou famoso depois que Jesus ressuscitou e através da ressurreição de Lázaro. Lázaro ficou famoso e através dele muitas pessoas se converteram a Cristo através de Lázaro. Então nós vamos ver que essa mulher, através da sua ressurreição, ela passou também a ser um testemunho vivo ali. E através ali dela ser uma pessoa, apesar que a Bíblia não fala muito sobre ela, mas na história da igreja daquela época, ela não ficou mais uma mulher ali, sendo uma pessoa anônima, no anonimato, mas ela com certeza se tornou uma pessoa famosa por aquilo que Deus fez na vida dela. A experiência que ela teve com Deus através dessa ressurreição. Imagine a experiência que ela teve com Deus, dela morrer e Jesus ressuscitar a essa mulher. Irmãos, então nós podemos ver que Deus, Ele olha para tudo que nós fazemos. Então Deus, Ele quer um motivo para trabalhar em nossa vida. Qual é esse motivo? Qual é essa motivação? Ser a luz do mundo e o sal da terra. Praticar as boas obras. Porque a palavra de Deus fala assim que a fé sem obras é morta. Você quer demonstrar a sua fé para as pessoas? Faça as boas obras. E é através das boas obras que as pessoas vão verem a nossa fé. O que adianta uma pessoa falar que tem fé, mas a pessoa ela não ora, a pessoa não lê a Bíblia, a pessoa ela não faz parte dos trabalhos da igreja, ela não vai para um círculo de oração, ela não vai para um culto ao ar livre, ela não vai para a escola dominical, ela falta nos cultos, ela não ora 2, 3, 5 minutos. Como que essa pessoa pode falar que tem fé? Se ela não demonstra a sua fé através das obras, através do testemunho, né? Então, a palavra de Deus fala sobre isso, sobre a fé e sobre as obras. E essa mulher, ela demonstrou a sua fé através das suas obras, sendo a luz do mundo e o sal da terra, ajudando os irmãos, com aquele talento que ela tinha. Eu pergunto para você, qual o talento que você tem? Com o talento que você tem, você pode contribuir na obra de Deus. Veja qual o talento que você tem. Por exemplo, qual o talento que eu tenho? Eu sou taxista, eu dirijo. E dirigindo eu ajudo as pessoas como? Levando para a igreja. Aqui onde eu congregava tinha uma irmã que ela fazia hemodiálise. Eu estou dizendo isso não para me gloriar, para me exaltar, né? Não, mas estou falando isso aí para dar exemplo também daquilo que Deus fez na minha vida, porque eu não sou melhor do que ninguém. E essa irmã fazia hemodiálise, e da casa dela para a igreja dá mais de 1 quilômetro. E todo domingo eu ia lá pegar essa irmã, colocava no carro e levava para o culto. Essa irmã, mesmo doente, ela falava, irmão, que Deus te abençoe, que você sempre tem me levado na casa de Deus. Então o que eu quero dizer com isso é que você pode contribuir na obra de Deus
colocando em prática o talento que você tem. Eu não sei qual é o talento. Você pode ser um eletricista e algum irmão na igreja está precisando lá de algum trabalho e muitas vezes não tem como pagar para você. Vai lá e faça o trabalho e Deus vai te recompensar. Você que é pedreiro, você pode fazer um trabalho na casa de um irmão, ele não tem condições para te pagar, vá lá e faça. E creia que Deus vai te recompensar com isso. Vejamos bem a recompensa dessa mulher, de Dorcas. Qual foi a recompensa? Deus ressuscitou ela. Isso não tem dinheiro que pague na vida do cristão. Deus ressuscitou porque ela era uma crente de verdade e através da ressurreição ela conseguiu ganhar almas para Jesus. O objetivo do milagre, o propósito do milagre é trazer os perdidos para Jesus. O próprio Jesus disse isso. Quando Jesus pegou e enviou os discípulos lá de 2 em 2, ele falou assim, olha, ide pregar o evangelho, expulsai os demônios, curai os enfermos, de graça recebestes, de graça vos dai. E Jesus falou assim, olha, se eles não verem os sinais, ou seja, os milagres, eles não vão acreditar. Então é necessário os milagres na igreja para que o incrédulo possa crer na presença de Deus na igreja. Porque Deus se revela na igreja que Deus se revela. A palavra de Deus fala assim que a igreja é o corpo de Cristo e Jesus é a cabeça da igreja. Então Jesus vai se revelar na igreja, individualmente, através dos dons, na vida da sua igreja, dos seus filhos, dos seus membros. Então, veja bem que Deus ele efetuou esse milagre com propósito. Essa ressurreição, esse sobrenatural, a atuação de Deus aqui nesse milagre, foi para que as pessoas pudessem ser salvas. E nós vamos ver que houve salvação. Houve salvação através disso aí. Houve salvação. Então nós podemos ver que hoje houve salvação através desse milagre que Deus fez. Eu não li a revista aqui para não ficar muito preso, mas aqui nós citamos a Bíblia dentro do seu contexto de fé e obras, porque o título da lição fala justamente isso, fala das boas obras. E não tem como fazer as boas obras se você não tem fé. A fé segue-se as boas obras. Segue-se as boas obras. Então aqui no segundo tópico, no primeiro tópico, nós vamos ver aqui, ó. O apóstolo orou e ordenou que Dorcas se levantasse. E ela foi ressuscitada milagrosamente. Esse milagre levou muitos em Jope a crerem no Senhor. Então foi o que eu falei quase agora, o milagre ele tem um propósito. Qual é o propósito? Não é simplesmente curar aquela pessoa, mas despertar a fé no coração do descrente. Despertar a fé na alma do descrente que está lá, para que ele possa alcançar a salvação, para que ele possa ver que Jesus realmente está vivo, que Jesus opera, e através dessa operação, desse milagre, essa pessoa possa realmente aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então o milagre ele tem um propósito. Isso. Meus queridos, que Deus abençoe, chegamos aqui no final. Eu não li a revistinha aqui, Eu fiz o comentário dentro da Bíblia, dentro do seu contexto, Eu falei sobre a fé, eu falei sobre as obras, eu falei sobre o talento que nós temos, que através do talento nós podemos contribuir com a obra de Deus. Eu falei
sobre a salvação, que é através do milagre. O milagre ele vem com um propósito, o propósito das pessoas acreditarem que Jesus realmente está entre a igreja, que está na igreja, e ele quer salvar as pessoas. Então eu falei sobre isso, né? Sobre esses pontos aqui importantes aqui para o nosso crescimento espiritual. Você que não se inscreveu no canal, se inscreva, né? E eu peço perdão aos irmãos que são inscritos no canal. Eu fiquei de gravar, né, a lição 11. A lição 11 aqui já passou. A lição 11 aqui já passou. Mas deixa nos comentários aí se você quiser que eu grave a lição 11, apesar que ela já passou, já foi lida. Foi ministrada dia 14. Mas coloca nos comentários aí se você quiser que eu grave a lição 11. Não foi possível gravar, porque eu estava com 2 dentes doendo na boca, não foi possível, né? Você que já teve dor de dente aí, você pode analisar realmente como é difícil, né? Estar com os dentes doendo. Mas se você quiser, deixa nos comentários aí, se você quiser que nós gravamos aqui a lição 11, apesar que já passou a ministração dessa lição. Foi ministrado dia 14, né? Cornélio, um coração pronto para servir e ouvir a Deus. Então, se você quiser que eu grave essa lição, que eu não gravei, deixe nos comentários aí. E que Deus abençoe a sua vida. Eu espero você na lição 13, que é a nossa última lição. Paulo combatendo o bom combate e guardando a fé. Aqui nós vamos falar sobre Paulo, vamos falar sobre o combate e vamos falar sobre a fé também. Tá bom? Então, se você quiser que nós gravamos a lição de número 11, você deixa aí nos comentários. E que Deus possa abençoar a sua vida, você que é crente, você que é pastor, você que é obreiro, né? Você que é professor de escola dominical, você que é aluno, você que é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal aí. E se você quiser, deixa um comentário aí para que nós possamos gravar aí, se você quiser, a lição de número 11, apesar que já passou a data da ministração. Então, meus irmãos, fique com Deus, que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Aqui quem despede aqui é o vosso irmão Florival. Fica na paz do Senhor. E eu aguardo você no próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.